A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Nosso primeiro culto de 2026, primeira Santa Ceia do ano também, né? Obrigado, viu, Flaviano? Deus é muito bom, né? Bom ver os irmãos aqui, bom ver as irmãs, né? Alguns irmãos não puderam estar hoje, né? Mas os que estão aqui vão participar da ceia. Já estamos louvando ao Senhor desde o início. E agora vamos meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E eu quero pedir a Deus que a palavra do Senhor venha sustentar você mais uma vez, como tem sustentado, né? Venha fortalecer você como tem fortalecido. Para isso serve a Bíblia, para isso serve a palavra de Deus, para pôr a gente no eixo, para colocar a gente no lugar, no centro da vontade do Senhor, né? Sem a Bíblia eu faço aquilo que dá na minha cabeça. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que Deus tem uma orientação para a minha vida, que Deus tem uma direção. E por isso que é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós meditarmos na palavra de Deus. Uma coisa que o diabo quer e ele deseja muito é que você pare de ouvir a palavra do Senhor. Às vezes ele não consegue fazer a pessoa parar de ouvir, mas então ele tenta deturpar a palavra de Deus, para você entender errado, para você interpretar errado. E que o Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo que está conosco, venha nos guiar em toda a verdade, querendo ouvir a palavra de Deus e compreendendo a palavra de Deus como ela de fato é. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Você abre o teu coração para a palavra de Deus iluminar o teu ser, tá? A palavra de Deus, irmãos, ela faz algo tremendo com uma pessoa. Ela transforma, purifica. A palavra de Deus limpa. A palavra de Deus, irmãos, ela tem um poder sobrenatural. A gente aqui prega apenas como comunicador da palavra, mas o que tem poder em si mesmo é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que 2026 seja um ano de muita Bíblia para nós, de muita palavra de Deus, para que a gente possa, que a gente venha, né, e possamos estar cumprindo os propósitos do Senhor. Bom, entramos em 2026, mudou o calendário, mas a nossa vida não muda muita coisa, não é verdade? A não ser para aqueles que ganharam na Mega Sena, não é verdade? Para os demais, o trabalho continua, o dia a dia, as contas chegam, não é verdade? E a gente precisa seguir em frente. A gente precisa seguir batalhando, pagando as contas. É lógico que a gente também tem projetos, né? Ninguém vive sem projetos. Todo mundo projeta alguma coisa, todo mundo tem algum sonho, todo mundo tem alguma coisa em mente, né? Tem jovens que estão projetando casamento, tem gente que está projetando, de repente, dar acabamento na casa, terminar, né, de dar acabamento, tá nessa fase final da construção. Tem gente que ainda está pensando em comprar um terreno para construir, não é verdade? Todo mundo tem algum projeto, irmão. Tem gente que está pensando numa promoção de emprego, outros querem ingressar numa faculdade, talvez esse ano, né? Eu não sei. Eu estou falando aqui aleatoriamente, de várias formas. Eu sei que todo mundo tem algum projeto. Não importa qual ele seja grande ou pequeno, todo mundo tem. Mas eu não estou aqui hoje, nessa manhã, para falar do teu projeto pessoal, enquanto ser humano, no sentido de coisas aqui na Terra. Eu peço a Deus, sim, que você conquiste, que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu espero, sim, que Deus te ajude e te faça prosperar esse ano. Que Deus abra portas, que o Senhor permita você crescer profissionalmente, que o seu relacionamento seja abençoado. Eu espero em Deus que você viva coisas boas da parte de Deus em relação à vida material. Eu espero isso, não só para os irmãos e para as irmãs, mas para a minha própria vida. Amém, meus irmãos? Mas eu quero nessa manhã falar sobre uma expectativa maior, irmãos, que está para além de tudo isso, que está acima de tudo isso. Porque é o seguinte, nós nesta terra somos passageiros. Às vezes eu escuto as pessoas falando, nossa, eu comprei uma casa, eu tenho uma casa. Olha, irmão, que você comprou uma casa é verdade,
Agora que você tem uma casa, engano o seu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você morrer, esta casa não será mais sua. Tem gente que fala, eu vou deixar para os filhos. Os filhos pegam, tem 3, 4, se reúnem, vendem tudo o que você construiu. E não sobra nada do que você fez. Em 4 gerações, nem o teu nome será lembrado mais. A verdade é, irmãos, que eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, minha avó ainda viva por parte de pai, minha avó paterna, também minha avó materna, hoje ambos já descansam no Senhor. Ambos estão na glória com o Senhor, né? Mas aqui na terra, eu lembro que eu ia na casa da minha avó, principalmente a avó por parte de pai, e tinha aqueles quadros redondos, sabe quadro redondo, aqueles quadros grandes, Flaviano, preto e branco. E aí eu olhava aquelas figuras, né, que eram pessoas que eu nunca vi na vida. Um homem e uma mulher. E eu perguntava para minha avó, quem são? E ela falava assim, olha, esses daqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, isso aqui é o pai do meu pai, mãe da minha mãe. Quer dizer, eu já não sabia quem era meu tataravô, né? Já não tinha noção de quem era. Hoje os meus filhos sequer viram aquelas fotos, porque a gente não sabe nem onde foi parar. E se você perguntar para mim, qual é o nome lá do seu tataravô, tataravô, eu já não sei mais, irmãos. Né? Talvez até o meu bisavô aí, eu ainda lembro o nome com certeza. O tatara eu já tenho dúvida, né? Se chamava, às vezes eu confundo o nome, eu nem conheci, tá entendendo? O fato é que é um engodo, irmãos, de todo ser humano, achar que tem alguma coisa aqui, achar que tem alguma coisa. Aqui, irmãos, a gente não tem nada. Tudo que temos aqui é emprestado. Tá entendendo? Eu fico olhando assim, as pessoas que morrem, que vão para a eternidade, elas têm ali os diplomas pendurados na parede. Os filhos falam, o que a gente faz com o diploma dos pais? Do pai, quando o pai morre? O que faz com o diploma do pai? Por um tempo a pessoa guarda. Vamos guardar? Porque tem um valor sentimental. É o diploma do pai. O pai estudou, fez a faculdade, é o diploma do pai. Por um tempo ele guarda por 1 ano, guarda por 2 anos, guarda por 3 anos, até 5 anos. Chega uma hora que aquilo cansa, e ia falar, é o diploma do pai, joga fora. Entendeu? Tem alguns, ou então ainda que ele guarde a vida inteira, o filho dele não guardará, o neto não guardará os pertences do vô, vai jogar fora. Era o diploma, isso aí é acumulação. Sabe aquela pessoa que vai fazer limpeza na casa? Ontem eu estava fazendo faxina na casa com a Gisele, né? E só de um quarto nós tiramos 3 sacos de coisa. Eu nem sabia que tinha tudo aquilo dentro de casa. Um único cômodo. Eu falei, meu Deus, tem mais saco de lixo aqui do que coisas que a gente acha que tem. Né? Porque a gente vai acumulando e tem uma hora que a família fala, pelo amor de Deus, já nos basta os nossos papéis, já nos basta os nossos cadernos, nossos livros, ainda vou guardar a foto do Tatara, eu vou guardar o diploma do Bisa, eu vou guardar o quê? Sei lá, o ferro de passar roupa, a lenha da avó, você manda embora, manda isso embora. Chega uma hora que não tem mais nada de memória afetiva. Se não for na tua geração, na geração dos seus filhos. Não sobra nada, não sobra uma chave de fenda. E tem gente lutando por dinheiro. Gente que esse ano está se matando, dizendo, eu vou conquistar. E sabe, irmãos, estamos passando na terra. E eu quero que você entenda por que Jesus vai dizer, não ajuntem tesouro na terra, aonde o homem pode roubar, a ferrugem certamente vai corroer, a traça vai comer essa roupa bonitinha que você tem. Mas ele diz, o Senhor Jesus diz, antes ajunteis tesouro no céu, aleluia, onde ninguém roubará, a traça não vai comer, a ferrugem não vai corromper, porque o que Deus guarda para você é eterno, aleluia. A expectativa para você hoje, meu irmão, na IBF, é que você comece a olhar para as coisas que realmente têm valor, porque até a nossa aparência passa. Quando eu olhava no espelho, né, esses dias, eu falava, nossa, como eu sou bonito. Mas, na verdade, eu falava, como eu já fui mais bonito.
né? A gente já foi mais jovem. E passa o tempo, a gente vai, normalmente, irmãos, a gente vai envelhecendo. Cada época a gente tem a nossa beleza. Nós temos a beleza dos 15 anos, temos a beleza dos 25, temos a beleza dos 35, né? A beleza do irmão Cícero, é um pouco mais adiante, não é verdade? Nós temos a beleza, a minha beleza atual, nós vamos ter a beleza, quando eu tiver, se eu chegar lá, né, nos meus 70 anos, vou ter a beleza de um idoso, os outros falam, olha que velhinho bonitinho, né? Olha que velhinho gracioso, mas esse velhinho gracioso já foi um jovem, esse velhinho gracioso já foi alguém que correu, pulou, mas por quê? Porque nós estamos aqui de passagem, e essa é a coisa natural da vida, é o curso natural da vida, e enganoso é o coração do homem, quando fica se apegando a estas coisas terrenas, achando que não vai passar, porque vai passar. Mas eu quero te dizer que Deus nos sustente, o mesmo espírito, aleluia, de alegria que eu estou hoje aqui, eu possa ter o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, alguém possa dizer, eu vi o pastor David com 20 anos, olha, ele já não tem mesma aparência, olha, eu vi o pastor David com 30 anos, agora ele já não tem mais a mesma aparência, se eu chegar aos 70 anos, irmãos, alguém possa dizer, olha, o pastor David não tem mesma aparência, já está com 70 anos, mas as pessoas possam dizer, mas eu lembro dele, com 20 anos, ele glorificava o Senhor, aos 30 anos, ele continuou glorificando ao Senhor, aos 40 anos, ele glorificava ao Senhor, aos 50, aos 60, meu Deus, ele já tem 70 anos, ele mudou na aparência, mas o seu fervor e a sua fé são inabaláveis, aleluia. Não tem idade, meu irmão, para ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Que você viva com Deus, com coisas que permanecem para sempre, e não com coisas que se encerram aqui. E quanta gente dormindo, crente, dormindo, achando ainda que tem muito aqui para conquistar. Está falando com a Gisele, olha a minha idade, amor, casa dos 50. Eu fiz a matemática, irmão. Talvez mais uns 30 para frente aí. Talvez. Tem gente que morre cedo. Se você vai no cemitério, tem túmulo com 20 anos de idade, com 15 anos de idade. Para morrer, basta estar vivo. Então, o que eu tenho de mais seguro? O de mais seguro que eu tenho é o meu nome escrito no livro da vida, ao qual ninguém pode apagar. Aleluia! Meu Deus, que em 2026, mais do que querer um casamento, mais do que querer, meu irmão, uma promoção, mais do que querer um botox, mais do que querer um carro novo, sei lá o que você queira mais, ser cheio do Espírito Santo. Será que você pode desejar isso? Será que pode ser um dos planos seus para 2026? Será que os obreiros podem falar, eu vou ser menos mole esse ano? Eu vou me dedicar mais para o Senhor do que para mim mesmo? Será que a gente pode ser uma igreja mais fervorosa, mais combatente, mais amorosa, mais cheia de graça do céu? Será que isso está no teu plano, meu irmão? Quando você estava lá na virada do 31 para o 1 festejando, será que em algum momento você parou e orou e lembrou-se que a virada do ano é uma graça de Deus? Será que algum crente aqui lembrou que tem um Deus do céu, que é Ele que garante o dia de amanhã? Porque se Ele falar acabou, você não respira mais. Meu Deus, que em 2026 você seja mais de Deus e menos de si mesmo. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Oh, Espírito Santo. A minha alma queima pelo zelo do Senhor. Que assim seja a minha vida e a tua vida. Que Deus faça isso com a gente, que esteja no teu plano. Entre tantos projetos que você tem, esteja no centro como principal dos teus planos. Ser um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, para glorificar o nome dele esse ano. É o maior projeto, acredite, é o melhor projeto que você pode ter. Eu quero ler para vocês e com vocês as Escrituras.
E eu vou ler um monte de texto. E vou encerrar a pregação lendo esse monte de texto. Porque são os textos que guiam os nossos passos para 2026. E eu espero que a palavra de Deus seja lei para você. Lei do Senhor. Porque você tem a lei do mundo, tem a lei natural e tem a lei do Senhor. Que você possa abraçar a lei do Senhor. Amém, meus irmãos? Lembrando que eu espero que essa mensagem dê certo, fica gravada no YouTube, compartilha com alguém depois, manda para alguém que você acha que precisa melhorar o caminho dela esse ano. Talvez essa palavra seja um norte, um início para algo novo na vida de alguém. Assim como na nossa, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. O que eu espero, eu vou falar para vocês, o que eu espero para mim, para vocês, para a igreja em 2026. Mediante o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ver o que eu espero. O que eu acho que os irmãos devam esperar ou buscar. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, e quero muito, que sejamos como a igreja de Jerusalém no século I. A igreja de Jerusalém no século I. Porque no relato de Lucas, conforme diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, dá para pôr na tela na Almeida Corrigida Fiel? A versão ACF. Isso, a gente vai usar essa versão, tá, o Gustavo? A igreja de Jerusalém é como está no texto aqui, lá no século I. É um relato de Lucas, que fala de uma igreja que tinha acabado de receber o Espírito Santo. Uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo fez com essa igreja? Fez com que essa igreja, irmãos, conforme diz o texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe o que eu espero para 2026? Para mim, para os irmãos, que sejamos essa igreja cheia do Espírito, que nos faz perseverar na doutrina. Que a gente fique firme nessa doutrina que temos aprendido, irmãos. A doutrina da palavra de Deus. Que não venhamos tropeçar em heresias, em engodos, em modismos, mas possamos permanecer fiéis na doutrina dos apóstolos. Amém? É o desejo para 2026. Porque tem gente, irmãos, que devido às situações, tem saído da doutrina. Às vezes a pessoa ama, por exemplo, um pecado dela, e qualquer pastor que aparecer adaptando o pecado dela, tipo, não, isso não é muito pecado, não dá para fazer, ela já corre atrás, porque ela quer a aprovação. E que eu e você possamos dizer, ainda que Deus não aprove coisas que eu queria, que eu possa me adaptar à doutrina e não a doutrina a mim. Que eu não tente regular a palavra de Deus para mim, mas que a minha vida esteja regulada, pautada na palavra de Deus. Amém? Que eu não tente ajustar a Bíblia para os meus conceitos, mas que os meus conceitos sejam ajustados pela Bíblia. É o que eu quero em 2026 para mim, minha família e para esta igreja. É o meu projeto para 2026. Esse aí. O que mais que eu quero? Eu quero, irmãos, comunhão. Eu quero continuar vendo a igreja crescendo em comunhão, os irmãos perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, dando suporte uns para os outros, porque é assim que o Senhor nos ensinou. Então que possamos fazer isso. Eu quero ver também, meus irmãos, o partir do pão, Santa Ceia, comunhão também, partir do pão no sentido geral, tanto na ceia, quanto também nos momentos de alegria que nós temos. Eu quero ver, meus irmãos, as orações. Crentes que oram, que você possa pôr na tua agenda diariamente. Não, peraí. Eu como, eu vou no banheiro, eu tomo banho. Você tem uma coisa que você tem que fazer todo dia. Todo dia. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, se eu não tomar banho, eu não sou gente. Não é assim? Não passa um dia, tem gente que toma 2. Ainda mais com o calor que a gente tem, se marcar, a gente toma 3, né, irmãos? E aí não está na lista dela dobrar o joelho para falar com Jesus. Não está na lista dela. Às vezes está na lista dela, janeiro tem férias, hein? Uau, nós vamos passear, nós vamos dar um rolê. Está na lista dela. Outro dia eu estava vendo uns jovens falar, você viu os lançamentos de cinema para 2026? Só filmaço. O filme vai chegar em julho, ele nem sabe se o mundo vai estar lá ainda até julho.
Já está vendo os lançamentos. Olha, vai vir o herói tal. Eu também espero alguns aí. O Homem-Aranha, por exemplo, que eu gosto, né? Mas fica ali olhando. A gente nem sabe se vai chegar lá para assistir. Mas incrível. Não está na agenda da pessoa dobrar o joelho para falar com Jesus. Não está na agenda. Se ele pegar a lista, ele fala assim, ó. Não está na minha agenda. Irmãos, que esteja na tua agenda. Dobrar os teus joelhos e clamar por Deus. Sabe por quê? Porque é esse Deus que vai fazer você permanecer firme neste ano. Que as orações sejam para você fortalecimento. Porque quando você ora, você entra em comunhão com Deus. E quando você entra em comunhão com Deus, a oração te fortalece. Está entendendo? Por isso que a igreja era igreja forte. Porque tinha doutrina e tinha oração. Aleluia. Está na sua agenda? Depois da pregação, bota na agenda. Rapaz, esqueci da oração. Bota nessa sua agenda. E não passa um dia sequer sem dobrar o teu joelho e abrir o teu coração para Deus, dizendo, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Não tem muita coisa para falar? Então fica 20 minutos falando, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Os céus te ouvirão e Deus te visitará. Amém? Está na minha agenda, 2026 isso aqui. Espero que esteja na sua. O que mais que eu quero para 2026? Eu quero que eu ame mais e mais a lei do Senhor. Eu quero ter prazer na lei do Senhor, que nem a palavra que nós estamos ouvindo. Eu quero ouvir essa palavra, e essa palavra me alimentar de tal maneira que eu a ame, que eu a busque, que eu fique com saudade da pregação, com saudade da Bíblia, que eu tenha essa saudade, que a lei do Senhor seja o meu prazer. Eu possa dizer, ó Senhor, como eu amo a tua lei. Aleluia. Eu amo de monte a pregação, eu amo de monte a palavra, eu amo de monte os estatutos do Senhor. Eu quero ter isso no meu coração. Olha o que o salmista diz no Salmo 119. Coloca pra gente, por favor, Salmo 119, 97. Olha o que diz. Ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação em todo dia, aleluia. Oh, meu irmão, quando você estiver andando na rua, em algum momento começar a vir na tua mente a pregação, a palavra, é porque você começou a amar a lei do Senhor. Quando você for fazer alguma coisa e se lembrar, opa, isso eu não posso fazer, porque Deus não se agrada, opa, a lei do Senhor se tornou importante para você. Que isso seja bom para você em 2026. E aí, os que estão meio dormindo, que o Espírito Santo venha sacudir você esse ano e te desperte, porque Deus te ama e quer te salvar. Aleluia. Eu quero amar a lei do Senhor. O que mais que é que eu quero? Eu quero, nesse ano, o meu casamento, o seu casamento, eu quero que seja uma bênção. Primeiro, vamos colocar Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Gênesis 2, 24 e 25. Ó, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Certo? Pode deixar no versículo anterior. Isso. Primeiro aqui que eu possa pôr na minha mente que o padrão de Deus é bíblico, não é do mundo. O mundo vai dizer, o que é família? O que é família? O mundo vai perguntar, o que é família? Aí vão falar, não, família é todo mundo tá com você. Família é o cachorro, é o gato, família se for o homem com duas mulheres, é família. Se for duas mulheres com homem, é família. Se for homem com homem, é família. Se for mulher com mulher, é família. Isso aí é o conceito de família do mundo. Preste atenção. É o sistema de família do mundo. Mas eu não sigo o sistema do mundo. Eu sigo o sistema da palavra de Deus. E quando Deus criou tudo, Ele já fez certinho. Ele falou assim, eu vou pôr um homem e uma mulher e vou unir os dois. Então, primeira coisa, é heteronormativo. Uma família é consistida por um homem, ou melhor, se consiste, né? Uma família se consiste por um homem e uma mulher. Vou repetir, segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão do mundo, família começa com a união de um homem com uma mulher. E não interessa o que a psicologia diga, não interessa o que a pedagogia diga, não me interessa o mínimo o que qualquer política secularizada diga.
eu continuo seguindo em 2026 a palavra de Deus. Você tem essa coragem? Que o Espírito Santo enche a tua mente para você dizer, ó Deus, como eu amo a tua lei. Amo mais que qualquer política humanitária. Amo mais do que qualquer pedagogia. Amo mais do que qualquer filosofia. Amo a tua lei. Está isso na tua agenda? Glória a Deus. Espero que esteja na sua e na minha. Não se dobrar ao sistema corrompido pelo pecado do mundo. Outra coisa que está na palavra é um homem e uma mulher. Esse é o padrão. Não é dois homens com uma mulher, não é um trisal. Não é um bacanal de pecado. É um homem e uma mulher. E que em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, visite os casais. Fortalece os casais desta igreja e seja uma bênção para a glória de Deus. Os que estão sozinhos, esperem no Senhor, porque Deus é bom e Deus proverá. Amém? Os que estão casados, seja fiel, marido, a esposa fiel ao marido, o marido fiel à esposa e assim, enfim. Amém? Amando um ao outro, cuidando um do outro, porque esse é o padrão de Deus. E coloque isso na sua agenda. Quer ver? Olha o que a Bíblia vai dizer, não é? Efésios, por favor, capítulo 5, versículo 22. Olha o que eu quero para mim, viu, Gigi? Eu quero isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Que as esposas respeitem os seus maridos, que possam honrar seus maridos. Fale bem dos seus maridos. Vai na casa da pessoa, a esposa começa, meu marido é um banana, na frente dos outros. Mas é um bananão, olha que bananão. Na frente dele, lá no quarto, individualmente, você até pode falar, ô marido, a Gi pode chegar em mim, ô Panda, você não pôs aquele parafuso não? Ô Panda, você tá meio banana, ela pode até falar entre nós dois ali. Eu falo, ô amor, desculpa, né? Já abraço ela, fala, vem com o seu bananão, vem, né? Aquela coisa toda de casal. Mas respeite teu marido, tá lá na frente dos outros, honra ele, fala bem dele, sabe? Esteja colocando ele para cima. Nenhum homem precisa de uma mulher que coloque ele por baixo, para baixo, irmãos. Honra o teu marido. Amém, irmãs? Eu posso ouvir um amém das irmãs? É difícil dizer amém para essas, eu sei que é difícil. Mas faça isso para a glória de Deus. Amém? Agora, o versículo 25, coloca no versículo 25. Versículo 25, por favor. Em 2026, a mídia pode ficar mais atenta, em nome de Jesus. Versículo 25, travou? Isso. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora preste atenção, hein? Não é, eu amo minha mulher e faço tudo que ela quer. Não é isso não, tá? As pessoas têm deturpado a Bíblia. Ai, amor, não quero mais ir para a igreja, eu vou ficar um mês sem culto. Como é que é aí? O marido tem responsabilidade sobre sua casa. Leva essa sua mulher para a igreja, meu irmão. Se você a ama, leve ela para estar aos pés de Cristo, porque ela precisa do Salvador. Quem ama, leva a pessoa para Deus. Aliás, eu quero te dizer, fique longe de pessoas que te afastam de Cristo. Namoros que não levam para Cristo. Casamentos que não levam para Cristo. É um problema, é uma desgraça. Mas que você, homem, possa olhar e falar, eu amo a minha família, vou colocar meus filhos no temor do Senhor, vou levar minha família para a presença de Deus, minha esposa para a presença de Deus, ore com ela, leia a palavra com ela, se fortaleçam em Cristo, porque esse é o papel de quem ama. Aí eu amo, minha esposa fala assim, eu não quero ficar 2 meses sem culto. Tá bom, chuchuzinho, eu amo você porque está escrito, temos que amar, se entregar. Isso não é bíblico, isso é demoníaco. Quem ama faz o melhor, e o melhor para minha casa é que eu e minha família servimos ao Senhor. Tá entendendo? O resto é diabólico. Irmãos, você pode estar falando, pastor, que palavra chocante essa palavra. É para liberar bênção para a tua vida esse ano. Porque o Deus poderoso quer ir com você em todas as suas batalhas. Tem gente que quer Deus com ele, mas ele não quer ir com Deus. Ou você vai com Deus, ou Deus não irá com você, meu irmão.
Está entendendo? Isso é Bíblia, é palavra de Deus. O marido tem que também amar a esposa. A gente vê truculência em casamentos, desafeto, não tem palavras de amor, não tem carinho, não tem momentos juntos. Tome cuidado com isso. Os irmãos vigiem e façam do teu casamento uma bênção. Ame suas esposas. Trate-as bem. Palavras boas. Até a correção, eu me incluo, nós temos que aprender a fazer com cuidado. E se você errar, seja homem, peça perdão a ela. Amém, meus irmãos? É o casamento bíblico. Quer ver outra coisa que a Bíblia diz na vida do casamento, que precisa ter bastante esse ano? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. 1 Coríntios 7. Olha só, daí para frente, ó. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo. Tem o marido. Paulo está falando, sejam espertos, filhos de Deus, sejam inteligentes. Fiquem juntos com as esposas, homens. Namorem bastante, sejam juntos. Parem somente quando alguém falar, vamos ter um momento de consagração? Vamos. Vamos ter uma semana de jejum? Vamos. Aí vocês ficam na consagração, no propósito. Tirou isso? Eu não vou ficar falando aqui de frequência, né, irmão? Que coisa absurda, né? Porque é a intimidade do casal. Mas o que está falando assim, não deixem de namorar. Amém? É triste falar assim, irmão, de repente reúne os homens e fala assim, nossa, e aí os irmãos, como é que... Conversa de homem. Como é que está lá o relacionamento? Ah, pastor, aqui é umas 3 vezes por ano. Entendeu? Que a gente se encontra ali na cama. 3 vezes por ano, irmão. Meu Deus. A gente tem que cantar um hino. Ressuscita, né? Tem que começar a cantar, né? Traz a vida ao que estava morto. Né? Começa a proclamar vida nesse negócio. E está morrendo isso aí. Tem que ter relacionamento. Ai, pastor, que está doendo, mas é a Bíblia, irmãos. Eu estou só lendo o que a Bíblia diz, sabe por quê? Porque Deus quer um casamento abençoado para você. Deus quer curar a gente. Deus quer transformar a gente. Deus quer levantar a gente prostrado e colocar de pé e glorificar o nome dele na vida do casal. É Bíblia isso aqui, irmão. Então os dois têm que ter esse consentimento. Amém, amados? Uma vez eu vi aquele Cláudio Duarte, pastor que faz bastante brincadeirinha. Ele fala, né? O problema é que casados não querem namorar, e solteiros que tem que pisar no freio, querem namorar muito, né? E ao contrário, o casamento é que é para isso. Amém, amados? Bota na sua agenda aí 2026, tá bom? Quem é casado. Amém, amados? Glória a Deus. Bom, fidelidade, o casal tem que ser fiel. Coloca na tela pra gente Hebreus 13:4, por favor. Hebreus 13:4, Novo Testamento. Olha só. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, é sem traição. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. E em Apocalipse está dizendo que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, irmãos. Serão condenados. Então, bem-aventurado é o leito onde há fidelidade. Então, maridão, não interessa a mulher que esteja perto de você, na escola, no trabalho, na rua, dá um bico nisso aí, porque não é de Deus. A mulher que Deus tem para você é essa que está contigo. Honra ela, vive com ela, seja fiel a ela, e Deus os abençoará. A mesma coisa vale para a mulher, porque a mulherada hoje também tá pimenta malagueta. Né? Os homens, né, por aí, às vezes, né, chamando a atenção a mulherada, essa revolução sexual que eles falam, né? Onde as mulheres falam, não, nós também queremos ser igual os homens, vamos para cima, as feministas, ensinando prostituição, como se a mulher no casamento pudesse, fazer o que quer. Não, irmãos. Como eu amo a tua lei. Bem-aventurado é o leito sem mácula, sem sujeira, mas limpo com a fidelidade diante do Senhor. Amém? Os filhos devem honrar os pais, está em Efésios 6, né?
Mas eu não vou nem ler esse texto, senão eu vou ficar lendo texto aqui até amanhã. Namoro. 1 Coríntios, capítulo 7, até porque o pastor Vioto pregou já domingo, eu pulei esse tema, ele já falou de honrar os pais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, por favor. Versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Ó, digo, porém, aos solteiros, aos jovens da igreja, cheio de foguinho, pega uma mangueira, apaga esse fogo. Uma mangueira espiritual. Amém? Cheio de fogo. Ai, tô pegando fogo. Ai, meu Deus. Eu vou chamar um bombeiro para você. Né? É natural da gente ter na juventude, né? São as emoções explodindo. O corpo pegando fogo, aquela coisa toda. Mas nós temos a Bíblia que coloca a gente no lugar. Segura aí. Dá uma segurada. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Faça isso. Será que os jovens de hoje têm coragem de se juntar com a namorada e cantarem hinos? Porque é o que eu fazia com a Gisele. Eu juntava com a Gisele e ia namorar. Falava, você viu esse louvor aqui? Ó? Começava a cantar com ela. A gente começava a louvar Deus junto. Vamos louvar Deus junto. Quem canta os males espanta. Sabe do que mal eu estou falando, né? Busca o Senhor. Não fica namorando em lugarzinho sozinho, fechadinho. Sabe? Lugar sozinho. Eu tô sozinho, só tá nós dois. O diabo chega e fala assim, só tá vocês aí. Vigia, jovem. Fica em lugar público, fica no meio dos outros. Vai no shopping. Honra o Senhor. Ame o Senhor. É isso aí. O mundo vai dizer, não, faça. O incentivo é tão grande que é uma espécie de proteção, mas ao mesmo tempo que a proteção é um incentivo. Você vai no posto de saúde, tem camisinha, tem tudo lá. Jovens hoje tomam até vacina de doenças sexualmente transmissíveis. Porque a realidade do mundo, a realidade do mundão, é que todo mundo faz o tempo todo, cedo, a hora que quer isso aí. Mas a palavra de Deus não ensina assim. E jovem da igreja, eu não sei como é a tua vida. Mas o Senhor está chamando você, dizendo que Ele olha você, Ele quer conduzir você, Ele quer transformar você, Ele quer usar você para a glória dEle. Usa a sua juventude para servir a Deus, porque depois que você casar, você vai ter, como eu falei aqui, o resto da vida para fazer aquela coisa lá que você está sabendo que eu estou falando. Depois casa, 2 anos é ali direto, 3 anos já começa. Hoje não dá, enjoei. Mas é isso que eu estou tentando te explicar, jovem, segura a tua onda um pouco, porque depois que você vai casar, você vai ter a vida inteira para aproveitar essa bênção. Amém? Segura um pouquinho aí, uai. Dá uma seguradinha. E se não der certo esse seu namoro aí? Aí eu amo, e se não der certo? E se acabar ele? Entregou teu corpo para qualquer um? 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Se você é o templo do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo habitar você e conduzir você. Amém, meus irmãos? Tem um monte de jovem hoje fraco, irmão. Por quê? Porque está vivendo o mundo. Ele está na igreja, ele vem para o culto, ele faz as coisas, mas ele vive o mundo, ele não vive a essência do Evangelho. Fraco. Que Deus nos ajude a colocar essas coisas na nossa agenda. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje, não está? E vou te falar uma coisa, irmãos, Deus não fala em vão. Sabe para que a Bíblia vai servir, irmãos? 2 coisas. Ou ela salva você, ou ela condena você. Ou a Bíblia transforma você, ou a Bíblia será a prova que Deus tem no dia do juízo para dizer que Ele falou e você o ignorou. Essa palavra te salva e esta mesma palavra te condena. É um sermão que as pessoas não gostam muito de ouvir hoje em dia. Querem um Deus light, querem uma Bíblia light, mas eu quero te dizer que o inferno não é light. Então deixa Deus transformar a tua vida. Amém?
Outra coisa para finalizar. Obreiros na casa do Senhor. Eu quero colocar aqui Salmo 100, verso 2. Toda igreja, todo obreiro, todo mundo, na verdade, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Irmãos, que cada culto que você vier, você venha alegrar-se no Senhor. Não faça da igreja um peso para você em 2026. Mas que você possa ter o espírito do salmista, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, que haja uma alegria de você estar aqui hoje. Olha, imagina que a Bíblia diz, imagina não, é certeza, mas pense só, que Deus, Ele muitas vezes até mesmo castiga quem Ele ama. Como um pai amoroso, Ele chama a atenção dos seus filhos, porque os quer bem. A palavra que você está ouvindo hoje não é uma palavra de um pastor bravo, é a palavra de um Deus amoroso. Eu vou repetir, não é a palavra de um pregador bravo, é a palavra de um Deus amoroso que está vendo a tua vida lá do céu. E te ama tanto, que cuida de você. Quem não ouve correção é quem não tem pai e mãe. Mas quem tem pai e mãe é corrigido. Assim como você tem um pai celestial. Por isso você está sendo corrigido hoje. Você está sendo instruído hoje. Porque Deus te ama. É igual um filho que vai pôr a mão na tomada, a gente fala não. E ele quer pôr, a gente fala não. E aí tem hora que você fala mais grosso, não coloca essa mão na tomada, hein? E se ele fala, eu vou pôr, aí você vai lá, dá tum na mãozinha dele. Mamãe, o pai me bateu no dedo, mãe. É isso mesmo, se pôr a mão lá, vai ser pior. Não põe mais. Doeu, mas foi para salvar a vida. Aleluia. A palavra que me bate, a palavra que me cura, a palavra que me bate, a palavra que me salva. Eu amo a tua lei, Senhor, ela me corrige. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Salmo vai dizer, olha, servir ao Senhor com alegria. Irmãos, que a gente possa ter alegria, quando tiver uma reunião, vai ter reunião, vamos alegre. Vamos servir o Senhor com alegria. E aí eu quero chamar a atenção, já vou aproveitar aqui. Irmãos, eu não sei que tipo de obreiros nós temos hoje. Mas já viu o obreiro que fala, pastor, eu faço quando eu quero. Faço quando eu quero. Se eu quiser cantar hoje, eu canto. Se eu não quiser, eu não canto. Se eu quiser pregar, eu prego. Se eu não quiser, eu não prego. Então por que você entrou no ministério? Se é quando você quer, você nem devia estar no ministério. Será que eu posso falar para vocês aqui, eu prego quando eu quero? Será que eu posso? Será que eu posso chegar aqui e falar assim, irmãos, eu pastorei quando eu quero. Eu venho pregar se eu quiser, se eu não quiser, quero ver quem... Sabe o que acontece? Vocês falam, pede para sair, pastor. Porque a gente não precisa de um pastor que faz o que quer. Nós precisamos de um pastor que faz o que Deus quer. E Deus levantou o pastor para cuidar, para pregar, para ensinar. E ai de mim, como disse Paulo, se eu não pregar o evangelho. O problema é que hoje nós temos obreiro, eu vou quando quero, faço quando quero. Irmão, pede para sair. Porque obreiro que sente-se obreiro, é obreiro que entendeu que ele foi chamado para aquilo. E a missão dele, acima de tudo, é um compromisso com Deus. Pastor, você vai perder meia dúzia, que perca 10. Mas eu não vou chegar diante de Deus como um falso. Não vou chegar diante de Deus lá no céu, quando Ele perguntar, e aí, pregou fielmente o Evangelho? Eu não vou falar para Deus, não, Senhor, eu me acovardei, eu fiquei com medo de perder membro, eu fiquei com medo de desapontar marido ruim, eu fiquei com medo de confrontar jovem em pecado, eu fiquei com medo de corrigir obreiro frouxo. Irmãos, a igreja esvazia se for o caso, mas eu estarei com a consciência limpa diante de Deus, quando Ele me chamar na glória. Tenho compromisso com todos aqui, mas acima de tudo, eu tenho compromisso com Deus. Pastor, você está trovejando, não sou eu, irmão, que está trovejando, é Deus que está gritando aos ouvidos de alguns aqui nesta manhã. E tem gente, irmãos, que ao ser confrontado por Deus, o coração dele é tão duro, que ele se revolta. Quando Moisés fazia as coisas no deserto, o povo queria matar Moisés, porque não queria entender que era Deus fazendo. Queriam matar Jesus, porque não queriam entender que era Deus fazendo.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Homem duro, mulher dura, é aquele que não aceita a correção do Senhor. Mas hoje Deus corrige. Mas em breve, está chegando esse tempo muito breve, que os céus se abrirão, o Filho do Homem descerá em poder e glória. E ele vai separar os que são dele e os que não são dele. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Eu estou pregando fielmente a Deus para que você esteja entre os salvos. Amém, irmãos? Não sou pastor de aluguel, irmãos. Eu tenho um chamado para zelar. E que você seja um melhor obreiro esse ano. Sirva ao Senhor com alegria. Deus não está aqui para fazer os nossos desejos, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Está entendendo? Quando eu fui chamado para ser pastor, eu sabia que esteja chovendo o sol, mais ou menos ou não tão bem, que eu também sou ser humano. Tem dia que a gente está um frangalho, mas eu sei que eu tenho um ministério a zelar, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. O mesmo vale para o diácono, o mesmo vale para o músico, para quem canta, para todos os obreiros da igreja. Se você aceitou ser obreiro, se você aceitou participar do ministério, assuma em 2026 o teu ministério e cumpra fielmente o teu chamado. Amém? Ou então certifique-se de que você não é para você. Pastor, quantos você precisa? Eu não sei. O dono da igreja não sou eu, é o Espírito Santo. Eu sei que com 12, Jesus abalou o mundo e espalhou o evangelho para o mundo inteiro. Espero que todos aqui se levantem como obreiros. Espero que todos aqui sirvam o Senhor com alegria. Mas Deus vai usar o que Ele tem. Porque Deus não precisa de homens. Ele por si só pode fazer acontecer o que Ele bem quiser. 1 Timóteo 3,13, coloca para a gente, por favor. Os diáconos, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Serão honrados. Os que servirem bem serão honrados. Irmãos, a igreja sabe quem serve e quem não serve. A igreja não é um monte de gente cego assim, ó. Ai, onde estou? Por favor, diácono, me leve até o banco. A igreja vê. Ela vê o obreiro que se dedica, o obreiro que é presente, o obreiro que faz. A igreja enxerga. Todo mundo vê. Às vezes a pessoa que não vê, ela não se enxerga. Ela não se enxerga. E às vezes a pessoa acha que ela é invisível. Mas eu vou te dizer para você, ó irmão, a gente vê quem serve e quem não serve. Deus vê. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, bota um pessoal para servir. Bota um pessoal para trabalhar. Mas saiba, aqueles que servirem bem alcançarão confiança e uma boa posição entre os irmãos. Amém? Amém. Os pastores. Atos capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz o texto. Chamada de atenção para pastores. Para pastores. Esse ano, eu estou pastor. Pastor Vioto talvez está indo embora para o Paraná. Mas Deus está levantando aqui, se a Assembleia aprovar e o Espírito Santo aprovar, e os irmãos passarem no concílio, provavelmente a Assembleia será em março. Concílio, irmãos, eu acredito que lá para julho, agosto, a gente faz o concílio. E se Deus permitir, lá para setembro, os irmãos serão consagrados. Hoje nós estamos trabalhando com o irmão Flaviano, com o irmão Dino. Se Deus permitir, serão pastores na igreja também, da equipe pastoral. Agora, olha o que Deus fala com a gente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo coloca homens para cuidar da igreja, irmãos. E para levar a igreja a sério. Para levar a igreja com zelo. E que os irmãos encontrem esse zelo na minha vida e na vida dos irmãos. Amém, meus irmãos? Paulo fala assim, ó. Olhai, Paulo encontra os irmãos em Éfeso, ele chama os pastores. E fala assim para eles, olha, olhe por vocês mesmos, vê se vocês fazem o ministério direito. Se vocês estão vivendo o ministério como tem que viver.
E aí olhe para o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como pastores, como bispos. Faça direitinho, apacente a igreja de Deus. É o que eu estou fazendo nessa manhã, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo ama cada um de vocês. O inimigo muitas vezes vem agindo sutilmente. Ele pode até fazer de mim uma caricatura. Ele pode colocar coisas doces no mundo, pessoas rindo, falando, olha como eles são dóceis. E fazer até uma comparação, olha como aquele pastor foi duro hoje. Mas eu quero te dizer que Satanás muitas vezes, irmãos, ele vai rir para você. Ele não vai fazer cara feia para você. Ele vai, ao contrário, falar tudo o que você quer ouvir. Mas tudo que o teu ouvido quiser ouvir, ele vai falar. Mas Deus não é assim. Deus fala aquilo que você e eu precisamos ouvir. O que nós precisamos ouvir, acredite, Deus está falando com a gente hoje. Que tipo de igreja a gente quer ser em 2026? Uma igreja que impacta, uma igreja que transcende, uma igreja que evangeliza, uma igreja que vê Deus operar coisas incríveis no nosso meio. Que tipo de igreja a gente quer ser? Então o Senhor está colocando, sejamos uma igreja que segue a orientação de Deus. Amém? No mais, irmãos, põe na mão de Deus o teu projeto pessoal, sabe? A faculdade que você precisa, o casamento que você quer fazer, os cursos, não sei o quê. Isso, coloca na mão de Deus. Certamente, Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos orar por essa palavra hoje? Em nome de Jesus? Aleluia! Palavra do Senhor aqui para os irmãos. E que Deus os abençoe nesse ano. E que tudo que você ouviu aqui, pelo amor de Deus, fique guardado no teu coração. Viva para Cristo. E faça como Paulo. O viver é para Cristo. E se eu morrer, vou com Cristo, então é lucro. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chamar aqui os obreiros, por favor, os diáconos, o corpo diaconal. Glória a Deus. Todos que são batizados, irmãos, numa igreja evangélica, e estão em comunhão com Cristo e com a igreja, participem da ceia. Amém? Amém. Enquanto os irmãos se organizam ali, eu vou pedir para colocar na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber esse cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, isso aqui é um exame que a gente tem que fazer sempre quando a gente vai participar da ceia do Senhor. Mais para frente, o apóstolo Paulo leva isso tão a sério que ele fala, por comer de qualquer jeito, muitos entre vocês têm ficado doentes e outros morreram. Alguns dizem que isso é físico, outros dizem que é espiritual. Seja físico ou espiritual, é ruim do mesmo jeito. De qualquer forma é ruim. Imagina morrer espiritualmente, irmão. Imagina isso. Ou, como nós lemos aqui, ser culpado do sangue do Senhor. Culpado. E que Deus nos guarde. Então tem duas verdades aqui. Não participe de qualquer forma. Se alguém aqui tiver algo contra o seu irmão, se levante agora e peça perdão a ele. Aqui na igreja. Ah, eu não fui com a cara do Ailton. Levanta lá, vai lá, dá um abraço nele. Fala, irmão, eu te amo. Faça a glória de Deus. Se alguém tem alguma coisa contra mim, vem até aqui.
Pastor, mas isso é esquisito, é humilhante. Confessai vossos pecados e vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Isso está em Tiago. A igreja tem que aprender o caminho da humildade, irmãos. Jesus pegou água e lavou os pés dos discípulos como sinal de humildade. Sempre quando você precisar ser humilde e ser sincero, seja, porque isso glorifica a Deus. Não é vergonha, é motivo de exaltação, porque a igreja começa a ver que há sinceridade no corpo de Cristo. Amém? Então não toma ceia com mimimi, não. Não faça isso para o teu próprio bem. Segundo ponto, irmãos, é pecado. Eu sou um adúltero. Me procura no gabinete, procura, sei lá, em algum lugar, conversa comigo. Vamos resolver isso aí. Amém? E se corrija. Se corrija. A igreja não é para condenar ninguém, a igreja é para salvar vidas. A palavra vem para te limpar, para te confrontar, para te salvar. E o pastor vem para ajudar você pela palavra de Deus. A minha função é ajudar. Juiz é Deus. Amém? E aí, se corrija. Né? Às vezes alguns irmãos, eu vou falar, tem irmãos aqui que abrem o coração e conversam com a gente algumas coisas. Eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu falo, poxa, eu vejo sinceridade. Eu vejo alguém que veio aqui, abriu o coração, falou a real. E isso é muito bom. Porque Deus não quer gente de máscara. Deus quer gente com transparência. Amém? E aí, meus irmãos, se tem alguma coisa que está te atormentando, procura, conversa, vamos orar junto, vamos resolver isso aí. Ficar no pecado é que não pode. Agora, se o seu motivo é um motivo, sei lá, eu estava dirigindo, eu fechei o motorista lá, o motorista me fechou, aí eu mandei ele lá para aquele lugar longe, sabe aquele... Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, pede perdão aí, irmão. Pede perdão aí, pelo amor de Deus. Toma a Santa Ceia. Sinta-se perdoado, porque o sangue de Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Amém? Então tem coisas às vezes que são banais, que às vezes as pessoas deixam de tomar ceia por coisa insignificante. Então você tem que fazer esse exame para saber o que é. Não, peraí, isso aqui não é brinquedo não, que eu estou fazendo, isso aqui é melhor não tocar nisso. É melhor não tocar no corpo de Cristo. Você está fazendo prudentemente, mas não pode continuar nesse pecado. Tem que procurar o pastor, confessar, ser curado e ser salvo disso aí. Não permanecer no pecado. Quem permanece no pecado, permanece em trevas. E se Jesus vier, você fica, meu irmão. Você fica na berlinda. Amém? Então nós vamos orar agora pelos nossos pecados. Eu tenho os meus aqui, sim senhor, sim senhora, e você tem os seus aí, sim senhor, sim senhora. E que Deus nos ajude, para que a gente possa, nesse momento, participar da mesa do Senhor. Amém? Vamos orar por nós mesmos? Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.